Inspirai a Deus nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo em vós comece em vós termine, por Cristo nosso Senhor. Vocês estão cansados, né? Pode sentar. Consagro a pregação desta noite ao meu querido irmão São José e a São João Paulo II. Irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o João, tenho 36 anos, sou casado com a Juscelia, pai de 3 filhos. Participo aqui do Ministério de Comunicação Social. Cadê os comunicadores? Tem que fazer mais barulho, né, comunicador? Né? Cadê os comunicadores? Amém. Pessoal da formação também, da pregação. Aí, o pessoal da pregação e formação está animado também. E vim hoje compartilhar um pouco sobre a graça de Deus. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: seja bem-vindo. Abre as portas do seu coração, fala para ela. Porque hoje o Espírito de Deus vai operar uma grande obra na nossa vida. Amém. Pode orar aqui para frente. A passagem que nos foi confiada em partilha, em oração do núcleo durante a semana, está no livro, uma carta escrita por São Paulo aos Romanos. Então você que trouxe a sua Bíblia, pegue aí o livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos é o primeiro livro depois de Atos dos Apóstolos. Então você está lá no Novo Testamento, vai passar pelos 4 evangelhos, vai passar pelo livro de Atos e vai chegar na primeira carta que Paulo escreve aos Romanos. E o capítulo 8 dessa carta é considerado um grande presente para a igreja, porque é um capítulo rico que fala sobre a carne, o Espírito e a glória. E no capítulo 8 nós vamos ler, neste momento, o versículo 35. Versículo 35. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre os outros versículos deste capítulo. Mas o versículo que é o tema deste grupo, é o versículo 35. E que diz bem assim, você pode acompanhar comigo, se você não trouxe a sua Bíblia. Lembrando que agora, se você não pode trazer a sua Bíblia, se você não tem, nós podemos tirar de presente, fazemos vaquinha. Mas você também que é meio tech, pode ter a Bíblia no celular. A palavra de Deus é viva quando ela entra no nosso coração e faz morada. Então, acompanhe. Versículo 35, Paulo diz bem assim: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta: quem que nos separa do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Com efeito está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas de matador. Em tudo isso, porém, verso 37, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Em tudo somos mais que vencedores naquele que nos amou. Essas são para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Irmão, nós tivemos aqui um teatro. A arte é muita vida. E a arte está limitando a vida. Um jovem que descolado e a morte tentando. Primeiro ele tentou enfrentar a morte. Ele falou: vem aqui, eu dou um jeito. Ele luta capoeira, ele Muay Thai, UFC. Mas a morte estava mais forte. Aí então ele começa pedindo ajuda aos super-heróis deste mundo. E aí eu fiquei realmente, sim, boquiaberto com a criatividade desse povo, né? Indiana Jones, Chapolin Colorado. Eu estou falando que daqui uns 2, 3 anos isso já não vai ser referência, o pessoal nem vai saber mais quem é o Chapolin.
né? É mais de 90, vai perdendo essas referências. Vai ter que vir aqui o Naruto, vai ter que vir outros caras aqui para fazer o teatro. Mas olha que criatividade. Mas nenhum herói conseguiu vencer a morte. Até que chegou o herói dos heróis, Jesus Cristo. Ele que venceu a morte. Ele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós vamos viver isso daqui uns dias, na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que Paulo fala assim: quem que vai nos separar do amor de Deus? Olha só que amor gigante! Ele deu o seu Filho único para vir na terra, morrer, ser crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados. Que amor é esse? Quem pode nos separar desse amor? Quem seria capaz? Meu Deus! Se nós soubéssemos o tamanho desse amor. E agora, é importante a gente dar contexto na passagem, porque esse texto tem um contexto. Se a gente não lê o contexto, a gente faz um pretexto para fazer o que quiser. Qual que é o pretexto? Já que nada pode me separar do amor de Deus, vou tocar a vida do jeito que vim. Não vou mudar. Deus me ama do jeito que eu sou, com os meus vícios, com os meus pecados escondidos. Ora, claro que Deus te ama, mas o pecado, ele abomina. E por isso que Paulo começa essa carta, lá no versículo 1, Paulo diz bem assim: agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Já não há condenação para aqueles que já estão. Por isso, quem poderá nos separar do amor de Deus? Para aqueles que já estão. E Paulo ainda vai terminar esse capítulo no verso 39, dizendo bem assim: nem a altura, nem as profundezas, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repita comigo: o amor de Deus está em Cristo Jesus, meu Senhor. Fala para você: meu Senhor, meu amado, meu mestre, meu tudo. O amor de Deus está em Jesus, e é Ele que eu buscarei. No princípio, Deus era o Verbo, e o Verbo era Deus. E diz lá em Gênesis, eu já falei, mas eu gosto de repetir, que Deus tinha um amor tão grande dentro de si. Deus puramente amor transborda amor. Transbordando amor cria essas criaturas. Você sabia que eu e você somos frutos do transbordar do amor de Deus? Por mais que você tenha sido rejeitado pela sua mãe, por mais que a tua gravidez não tenha sido desejada, por mais que a tua infância não tenha sido fácil, você é fruto do transbordar do amor de Deus. Cada dia que uma criança nasce é sinal que Deus ainda tem esperança na humanidade, porque uma criança é um sinal do transbordar do amor de Deus. E por isso que nós lutamos firmemente contra o aborto, porque cada criança que morre no útero de uma mulher é um amor a menos no mundo. É vida. Eu falei que eu tenho 3 filhos: é o Miguel, a Júlia e o Mateus. O Mateus nós perdemos. Mas todos os meus amigos que já tiveram perda na família por aborto, instantâneo, ou qualquer outro tipo, eu falo: fala que você tem um filho, porque é a vida. Deus amou tanto que transbordou. Fala assim: eu sou o transbordar do amor de Deus. Mas um dia, o homem, não contente com esse amor, tentou ser autossuficiente. Não, eu me basto. E aí entrou por vias de Satanás o pecado no mundo. E aí criou um vírus. Sabe no computador, pessoal da tecnologia, nós tínhamos uma conexão com o Pai. Aí Satanás foi lá e colocou um vírus e começou a colocar ruído no nosso diálogo com Deus. E o homem
perdeu a graça de caminhar com Jesus, com Deus, no paraíso. E aí Isaías, lá no Antigo Testamento, vai dizer bem assim, para o povo de Deus: não é a mão do Senhor que é incapaz de te alcançar, e nem o seu ouvido que não consegue escutar as tuas orações, mas é o teu pecado que criou uma barreira entre você e Deus. Porque o mesmo profeta vai dizer que Deus trocava nações por mim e por você. Você, às vezes, e eu nos colocamos a um lugar de lixo, mas Deus trocaria uma nação inteira e todas as suas riquezas só para ver eu e você contemplando aquilo que São Tomás de Aquino vai dizer: aquilo que é belo, que é bom e que é verdadeiro. E o pecado, essa palavra que a gente usa muito corriqueiramente dentro das pregações da igreja, nada mais é do que um não para Deus. O catecismo vai dizer isso. Pecado é um não para a vontade de Deus. Deus nos criou para ver, contemplar e viver aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Quando eu decido não contemplar isso, eu estou olhando para o outro lado, não quero olhar para as coisas de Deus. Irmãos, Deus é amor. Deus sempre quis estar perto, nos fez imagem e semelhança, mas o maldito colocou o pecado no nosso meio, e nós vivíamos na escravidão, até que então se cumpriu a promessa, que uma árvore se levantaria em meio ao Calvário, e aquela árvore era a árvore da vida, o santo madeiro da cruz, que antes era motivo de vergonha, de morte, mas Cristo ressignificou e transformou aquilo que era motivo de vergonha, de morte, em um objeto, para que a gente possa olhar e contemplar aquilo que é belo, aquilo que é verdade e aquilo que é bondade no nosso meio. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso, o que é capaz de nos separar do amor desse Deus que envia o seu próprio Filho para expiar os nossos pecados? Jesus vem então em nossa direção. Deus saindo do seu trono e vindo até a nossa humanidade, viver como nós vivemos, com exceção ao pecado. Jesus chorou. Quando viu seu amigo morto, Jesus chorou. Chorou quando viu Jerusalém em ruínas. Jesus se irou. Chegou no templo, está quase acabando. Chegou no templo e viu que as pessoas estavam transformando o templo num lugar de comércio e que pouco se falava da misericórdia do Pai. Então ele foi lá com calma, fez um chicote e expulsou todos o templo a chicotar. Jesus se alegrou. Nas bodas de Caná, transformou a água em vinho, símbolo da alegria, e se divertiu então naquele casamento. Jesus sofreu, foi traído. Quem aqui já foi traído por alguém? Precisa levantar a mão para não causar já agora a manifestação. Alguém furou os olhos, alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu. Jesus andou com 12 homens de sua confiança. Um traiu, o outro negou, outros fugiram, apenas um caminhou até o final na cruz. Os seus melhores amigos já foi abandonado, já foi traído. Jesus foi injustiçado. Ora, o homem do bem, o homem que andou por toda a Galileia, curando, manifestando graça, entrou no caminho do Calvário, sendo xingado, cuspido, torturado, apedrejado, sem merecer, mas abraçava a sua cruz e dizia em alto e bom tom: eis que faço nova todas as coisas. Se você já passou por isso, já foi traído, fica tranquilo, Jesus também. Já foi humilhado, bem-vindo ao grupo. Mas Jesus passou tudo isso para falar para mim e para você: olha, eu passei, é possível. É possível superar. Por isso que Paulo fala aqui que nem morte, nem perseguição, nem tribulação, nada poderá nos separar do amor de Deus, desde que eu esteja em Cristo Jesus. Quer ficar no amor de Deus? Você vai ter que suportar
o tempo que vai além das consolações. O que é o tempo da consolação, povo de Deus? A gente tem uma experiência com o amor de Deus. Eu tive a minha com 15 anos de idade. Aquele dia, aquela tarde, eu tive uma experiência e me senti amado. As lágrimas corriam nos meus olhos no salão de São Vicente Pallotti, e eu falava assim: como é bom saber que Deus me ama. E daquele dia em diante, muitas consolações, cura interior, novos significados. Mas aí passa o tempo das consolações. Não é só chocolate e algodão doce. Não é só Coca-Cola gelada. De repente você começa a ter que tomar um chá de boldo, de carqueja. Tem dia que não é fácil. Mas quem pode me separar do amor de Deus? Isso? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nosso saudosíssimo Papa Bento XVI, eu creio e profetizo que ele será o santo e doutor dessa igreja, diz na sua primeira encíclica, quando Bento XVI é eleito Papa, sua primeira encíclica como Papa foi: Deus é amor. E ele fala assim: quer entender o amor, olhe para a cruz. A cruz é a prova do amor mais radical, porque ele se entregou por completo. Se entregou para que a gente não perecesse. Mesmo Paulo, que escreve essa carta em Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Sabe o que quer dizer isso? Se nós não escolhermos vivermos pela cruz, não teremos. Mas não apenas morreremos a morte física, mas perderemos a chance de estar novamente no paraíso ao lado do nosso Criador, onde lá não há choro, não há ranger de dentes, não há fome. Por isso, o que me impede? O que me afasta do amor de Deus? Eu vejo tantas pessoas entrando na igreja e pedindo coisas para Deus. Eu fui uma delas. E confesso que quando cala perto, eu vou fazer minha prece. Mas é além disso. Eu vi pessoas entrando na igreja e falando: Senhor, me ajuda a desencalhar. Eu preciso de uma namorada, de um namorado, um homem santo, uma menina santa, direito. E aí Deus vai lá, faz a bendito se conhecer no acampamento. Quantos matrimônios saíram desse ministério? Aí conheceu a pessoa, mas uns 3 meses no grupo, aí começa a ir embora. Não, agora a gente está corrido. Aí agora começou a correr. Quantas pessoas entram dentro da igreja e pedem: Senhor, me ajuda profissionalmente, eu quero ter um bom emprego, eu quero, Senhor, ter uma boa profissão, eu quero, Senhor, ter um bom trabalho. Aí começam a trabalhar e somem da igreja, porque não, agora está corrido. Vixe, estou cheio de trabalho. Irmãos, eu passei por isso. Testemunha viva, teve uma época da minha vida que eu estava: não, agora eu tenho que dar prioridade. Prioridade é o trabalho. E eu esqueci de que eu também tenho minha vocação de evangelizar. É necessário permanecer. Tem gente que está aqui pelos amigos. Ah, quem fez acampamento, a tribo, tudo junto, e abraça, e suor, e não sei o que, né? Está todo mundo feliz. Aí o outro fala assim: eu não vou mais naquela igreja não. Deus me livre, povo venenoso, não sei o que. Aí eu saí, também não vou, se fulano não vai, também não vou. Aí começa o trenzinho, né? Vem cá, vamos lá, gente. E sai todo mundo, só que sai todo mundo, cada um para um lado, para continuar a viver uma vida que não é em Cristo Jesus. Nós temos que pedir a graça de Deus para nós vivermos no amor de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. E para finalizar, e nós entrarmos em oração, quando Jesus passa 40 dias após a ressurreição com seus amigos, os discípulos, ele diz bem assim: eu vou, mas virá sobre vós aquele que vos ajudarão a testemunhar tudo isso. É ele que será o vosso advogado. É ele que dará forças. Antes ele estava ao lado, agora ele estará dentro.
descerá sobre vós a terceira parte, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E Ele, como diria em Romanos, no capítulo 8, vai dizer assim: quando vos faltar palavras, o Espírito orará em vocês com gemidos inefáveis, porque o Espírito sabe aquilo que você precisa. E por isso que nós vivemos sobre essa graça, como Agnus Dei. Ser Agnus Dei é estar na Santa Missa, buscando a Eucaristia, o Cordeiro de Deus. Ser Agnus Dei é pedir constantemente o batismo no Espírito Santo. Nós nascemos diante dessa promessa e dessa graça. Ser Agnus Dei é estar aos pés da Virgem Maria, porque é ela que conduz ao Senado. Ora, a Virgem nos conduz ao Espírito. O Espírito comove e consola o nosso coração e nos leva a Jesus, verdadeiro caminho, verdade e vida, que nos leva ao Pai. Lá no início, o amor primeiro. Essa é a dinâmica que nós vivemos. Por isso que nós começamos o grupo aos pés de Nossa Senhora. Porque ela, esposa do Divino Espírito Santo, abre os caminhos. Ela que está no Senado e nos ajuda a viver a experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai moldando o meu e o seu coração para tirar as nossas fragilidades, nos libertar dos vícios, continuar na cura e nos levar a Jesus, que é caminho, verdade e vida. E Ele nos leva a Deus Pai, que é amor. E aí depois disso, irmãos, nem tribulação, nem perseguição, nem angústia. Sabe aqueles dias de angústia que não desce nem a saliva direito? Nem isso pode nos separar do amor de Deus. Sabe aquele dia que começaram a falar: ih, agora vai virar beata, é? E nem na igreja agora começou a ir. Não vai sair mais da igreja não, né? E agora vai querer levar a família toda para a igreja, né, Dona? Nem perseguição. E olha que aqui a gente está tranquilo, viu, gente? Vai ser cristão lá no Oriente Médio, vai? Você vai na missa escondido, já lá. Nem dor, nem perigo, nem morte pode nos separar do amor de Deus. Quero que você pense, feche seus olhos. Feche seus olhos e pense agora naquilo que está tentando te separar do amor de Deus. Pensa nas tribulações, nas provações que você tem vivido. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma história. Você está vindo de uma história toda arregaçada, toda destruída, e você olha para dentro da sua casa, você olha para dentro de si e fala: Senhor, eu tenho jeito? Será, Senhor, que ainda tem